Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui para trazer esta palavra, encontro de oração na comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Nós queremos trazer para você, meu querido, nesse momento de alegria, de paz, de prosperidade, às 21 horas desta quarta-feira, graça, paz e apostolado da parte de Deus na sua vida, para que você receba de Deus este momento de alegria. Muito bem, meus queridos, nós estamos ao vivo nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. E estamos chegando a 195 países do globo terrestre. Estamos muito felizes de estar começando esse novo formato, né? Transmitindo ao vivo para as rádios. E estamos também, nesse instante, transmitindo ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Eu quero trazer para você que está junto conosco nesse dia que se chama hoje, essa oportunidade. Vocês vão verificar, à medida que a gente for avançando, essa modificação que vai ficar muito legal. E eu quero fazer o nosso merchan do nosso livro, né? Livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. Esses dois nomes, meus queridos, são os nomes de Paulo, né? E ele vai, não é contra, é que ele começa como Saulo de Tarso e ele vai evoluir para Paulo de Jerusalém. Nós precisamos compreender, meus queridos, que muitas vezes nós não temos a oportunidade de fazer. Nós estamos diante da oportunidade agora de fazermos aquilo que está escrito na Sã Doutrina. Nós também estamos lançando nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, vários eventos de homens e mulheres de Deus, né, que estarão junto conosco nessa pegada de fé. Nós vamos ter 2 pessoas que vão estar fazendo conosco, né, além dos que já temos. Nós vamos ter o missioneiro Djailton Cunha, na realidade é Djailton Silva, e o nosso pastor Mariston Leal vai estar conosco nessa pegada de fé, nesse novo formato agora. E também nós estamos tendo nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, os nossos produtos para que você adquira e nos dê a sua contribuição. Só em você adquirir, você já vai nos estar ajudando. E eu quero agradecer agora por aquelas pessoas que estão junto conosco nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, nessa pegada de paz, de alegria, de prosperidade, longanimidade e domínio próprio. Amém? Amém, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua, e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus.
e às 21h07 o encontro de jovens. Domingo, às 21h07 temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07 temos o encontro de ensino. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehoboth com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Marcos, capítulo 12, versículos do 34 ao 38, com o título A Resposta de Jesus nos Satisfaz, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus por você que está junto conosco nessa pegada de fé, de esperança. Estamos ao vivo, agora são 21h09 e nós estamos ao vivo na rádio, na comunidade Jesus na Rua, transmitindo ao vivo para a rádio Jesus na Rua e rádio Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo o Poder Alfa. E daqui a pouco o pastor Romalino também tem um programa à noite e nós vamos deixar de transmitir ao vivo para a rádio Cristo Poder Alfa nesta pegada. E eu quero agradecer a vocês que estão junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, saúde, paz e prosperidade. Este é o encontro de oração. É aquele encontro, meus, nós trazemos para você esta oportunidade de você ser feito filho de Deus, do entendimento, da direção, do conforto e do consolo de Deus na sua vida, através da oração. Você se posiciona de maneira ética, coerente e estamos trazendo hoje. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 12, versículos do 34 ao 38, com o título A Resposta de Jesus nos Satisfaz. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Márcia, agora eu queria que você fizesse essa leitura nas vírgulas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Amém? Amém. Olha só. Vendo que aquele homem havia respondido, Jesus Cristo lhe disse. Jesus Cristo lhe falou. Jesus Cristo deu atenção àquele homem. Muitas vezes, meus queridos, nós, nas nossas orações de petições, de agradecimento ou de ação de graça, seja qual for a oração que nós fizermos, nós temos que entender uma coisa muito simples. Que coisa simples é essa, apóstolo? É que Deus vai responder a oração que nós fizermos. Qualquer oração, sim, qualquer oração que esteja em linha com a palavra. Vamos entender uma situação. Por exemplo, tem uma oração que foi feita em forma com bateria, com vários instrumentos, e esta oração, ela diz assim: quem me... Já começa errado.
porque quem lhe ajuda é Deus. Deus toca nas pessoas para que eles possam nos dar a oportunidade de ajudarmos as pessoas. Mas é Deus quem faz isso, né? Aí ela continua: quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ser que eu não conheço, não sei cantar. Eu estarei você estará na plateia e eu no palco. E não funciona assim. Primeiro de tudo, a oração eficaz, a oração que é respondida, ela tem uma característica muito interessante. O que acontece? Qual é a característica interessante? Ela traz as pessoas junto. Se há uma dissensão, uma facção, fatiado, você lá e eu aqui, eu enaltecido e você sendo aborrecido, você sendo... Deus não trabalha dessa forma. Olha só, lá em Marcos 11, 25 e 26 diz que se você estiver trazendo uma oferta e lembrar você, né, não é que alguém tem alguma coisa contra você ou você tem alguma coisa contra alguém. Esse não é a tônica. É que você deixa aquilo ali e vá se reconciliar com o seu irmão. Aí como é que você acha que você vai ganhar em detrimento do seu irmão? Não existe isso. Não é assim que Deus trabalha. Deus fez justiça morrendo e não matando. É preciso que a gente encontre o equilíbrio naquilo que nós estamos fazendo. Amém. Amém. Você não está longe do reino de Deus. Amém? Amém. Olha só. E Jesus não está longe do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele se traduz em 3 palavras. De Deus é vida com Deus, é ação e é obediência. Vida de Deus, oração e obediência. Amém. Amém. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Amém? Márcia, cortou aqui para passar essa parte aí. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Amém? Amém. Então, olha só. As respostas que Jesus Cristo deu para aquele homem, depois que Jesus Cristo deu, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Por que ninguém mais ousava? Tudo aquilo que podia ser ensinado? Não é por isso. Aquelas pessoas compreenderam que a forma que Jesus Cristo respondia trazia luz sobre a mente deles. Trazia entendimento, direção, conforto e consolo para as mentes. Era que a gente compreenda, meus queridos, aquilo que Jesus Cristo está fazendo através da palavra, que é Ele mesmo. Damos exatamente aquilo que nós estamos fazendo no dia que se chama hoje. Aquilo que nós estamos de Deus. Porque se nós não conseguimos, Jesus Cristo, entender tudo aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, nós não temos como fazer nada. Se você e eu somos ignorantes em relação àquilo que está sendo dito, nós ignoramos, nós não temos
consciência daquilo que está sendo dito. Então não vai adiantar muita coisa, meus queridos. Não vai adiantar. Temos que pedir a revelação ao Santo Espírito para nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, poder de Deus, poder do Espírito Santo. Nós temos, meus queridos, às vezes, coisas para pessoas. Nós temos feito especificamente para uma pessoa, e esta não é a forma que a gente faz. Essa não é a forma que Deus traz para nós esta verdade. Esta não é a forma que Deus quer. Como assim, apóstolo? Você não pode se ater à pregação para Por quê? Porque a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que ele diz assim, você as sementes, porque você não sabe se esta ou aquela prosperará naquilo para o qual ela foi plantada. Então é preciso, meu querido, é necessário que você, no dia que se chama hoje, tome posição para orar por pessoas. Você está plantando a cura, plantando um trabalho, plantando o entendimento, plantando a direção, plantando a oportunidade. Você está... E o próprio apóstolo Paulo chega e diz, olha, o outro colhe. O Paulo planta e Apolo colhe. Apolo planta e Tiago colhe. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nem sempre eu vou fazer a colheita do que eu plantei, mas se for, vai germinar. Pode demorar, mas germina. Fazer cumprir a palavra, aquilo para o qual foi lançada na terra. Até que a gente manda gradear, arar. Não, é a terra do seu coração. Entendimento. É a sua oportunidade de você viver eticamente esse momento que nós estamos trazendo hoje. Amém. Amém. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Amém? Amém. Olha só. Quando Jesus Cristo estava na sinagoga, ele disse: como é que os mestres da lei ensinavam que o Cristo havia de vir? Meus queridos, isso aqui é uma situação emblemática. Jesus Cristo falando a respeito da sua vinda. Aqueles homens que estavam ali e mulheres, que na sinagoga vai mulheres, no templo de Salomão é que a mulher fica numa outra parte, mas na sinagoga a mulher entra na sinagoga, porque é como essas igrejas de hoje, né? Então, é que os mestres da lei dizem que Jesus Cristo vai vir, que o Cristo vai vir. Veja bem, Cristo não é Jesus Cristo, é o Cristo. Muito bem. Esses homens, eles vão responder com algumas situações que nós vamos ver na outra parte do versículo. Eu quero que você se atente ou se atenha a uma situação que é interessante. Jesus Cristo hoje está lhe perguntando, do Jesus na rua, como é que você tem sido ensinado, onde você está, que Cristo vai vir na sua vida? Sim, porque se você de posse da vinda de Jesus Cristo para a sua vida, né? Ele vai cumprir algo, dizer assim, na chegada dele na sua vida.
Vamos relembrar aqui, que só para a gente começar já dar esse entendimento. Olha só, Jesus vem fazer parte da sua vida, ele faz 3 coisas. Ele salva, na conversão você é salvado e liberta. Salvo e liberta. Do outro lado, né, nós temos Satanás que mata, rouba e destrói. Salva é o mata, Satanás mata, Jesus Cristo salva. Jesus cura, Satanás mata e rouba. Ele tira a sua saúde e Jesus Cristo te dá a saúde. E Satanás mata, rouba e destrói. Jesus Cristo, na última parte, primeira parte, ele salva, aí ele cura e ele liberta. Ao invés de destruir, permitir a sua destruição, ele te liberta de toda ordem de Satanás na sua vida. Amém, Márcia? Amém. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Amém? Só, Davi, as pessoas confundem muito com aquela frase emblemática: filho de Davi. Ele não é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. Por quê? Porque está lendo agora, que ela vai refazer essa leitura agora para nós. Davi diz uma coisa muito simples: se ele fala do Senhor, ele não podia ter do filho dele, Davi. Pelo contrário, ele estava profetizando a vinda de Jesus, que nós possamos receber esse Cristo que salva, cura e liberta. Por que que ele vai fazer isso? Porque para isto ele foi criado. Foi criado aqui na terra para isso. Como assim, apóstolo? Explica isso aí direito. Agora ficou confuso. Ficou não. É só você pegar a sua Bíblia e ler. Mas eu vou traduzir aqui para você. Olha só. Jesus Cristo salva, cura e liberta. O Jesus terreno, porque Deus Filho, ele não tem que fazer isso. Ele decidiu vir na terra para poder fazer isso. Então, é desta forma que Jesus Cristo salva, cura e liberta. É ele sendo homem aqui. Ele veio aqui para salvar, curar e libertar. E foi isso que ele fez. Depois, quando ele consolidou a obra messiânica na cruz do Calvário, ele fez uma coisa muito interessante. Ele se entregou por mim e por você, como morreu na cruz, e ele ressuscitou como primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. João 3,16, parafraseada com essa frase de Jesus Cristo. Amém? Amém. Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Amém? Amém. Até. Senta-te à minha direita até que eu ponha. Isso aí é Deus Pai falando para Jesus Cristo através da boca de Davi. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus. Significa isso, estrado, meu querido, é aquele local onde, naqueles armazéns, a gente vê aqueles produtos que não ficam tocando no chão. Ele tem uma parte de madeira que chama estrado. É ali.
é onde fica, seria o piso, né? E Davi diz isso profetizando como seria a vinda do Messias, ou do Mashiach, que é em aramaico. É preciso, meus queridos, que nós lembremos muito desta oportunidade, desta interação, dessa interatividade, para que nós possamos receber do Pai essa direção, esse conforto, esse consolo, e acima de tudo é oração, para que nós possamos andar de maneira livre, simples, de maneira humilde, de maneira diretiva, de maneira oportuna, de maneira que nós possamos infinitamente mais do que aquilo que pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. Amém? Amém. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? Amém? Amém. Olha só, o próprio Davi de Senhor, como pode ser Jesus seu filho? Porque nós olhamos de Davi com Salomão e ele não diz. É porque Jesus Cristo não é filho de Davi. Jesus Cristo é aquele homem que tem dado. Jesus Cristo, homem, a linhagem física de Davi, através de Iosef e de Miriam. José, estava errado, Maria, porque o nome e José é Iosef. Nesse instante, meus queridos, eu quero trazer para vocês uma oportunidade da gente ver as coisas segundo tudo quanto está escrito na doutrina, na palavra de Deus, para que nós possamos receber do Pai essa direção, esse conforto e esse consolo. Você que está aqui junto comigo neste momento, longanimidade e domínio próprio. Eu quero também dizer a você que está junto conosco nessa pegada de fé, que você pode sim fazer a diferença onde você está plantado. Faça a diferença. Faça a diferença onde você está vivendo. Faça a diferença com quem você está vivendo. Faça a diferença na casa que você está vivendo. Faça a diferença trabalhando, aonde você é com o dono desse trabalho, ou se você é o dono. Amém? Amém. E a grande multidão o ouvia com prazer. Amém? Amém. Olha só. Quando somos usados por Deus e ousados na palavra, a grande multidão nos ouve. Pode ser uma pessoa. Uma grande multidão é uma pessoa, sim. Por que nós entendemos que a grande multidão pode ser uma pessoa? Porque é assim. Se alguém que está nos ouvindo disser: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o quê? Assim se fará com ele. Então não precisa de muita gente. Você é a multidão. Nós temos 30 mil pessoas, maravilha. Nós temos uma pessoa, pregamos do mesmo jeito, trazemos a palavra do mesmo. Por que isso significa? Por exemplo, toda vida que nós pregamos, nós temos uma assistência de pelo menos 1.300 pessoas. Aí, apóstolo,
Porque quando chega nas rádios, é um absurdo de gente, mas lá no YouTube nós conseguimos mensurar aquelas pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque a gente olha quantas vezes foi tocada aquela mensagem. Por exemplo, nós temos encontros que nós temos lá 70, 80 pessoas. Isso é. Porque se fosse uma pessoa só já era maravilhoso. Amém? Amém. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Amém? Amém. Ao ensinar, Jesus dizia sobre os mestres da lei. Meus queridos, muitas vezes E eu fico atento a uma palavra de Tiago, que Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, ele diz: não quereis vós seres mestres, porque com maior rigor serão julgados, com maior rigor serão apontados, com maior rigor vocês prestarão conta daquilo que vocês receberam aqui na terra. Então, meu querido, se você não tem muita, vamos dizer assim, não escopado, fique ouvindo a palavra e praticando com a sua família, na sua casa. Para quê? Para que você tenha o julgamento de uma pessoa que ouviu a palavra e não de um mestre sem nunca ter pregado uma palavra. Porque se você se diz mestre e você não está fazendo a obra de um evangelista, você vai ser cobrado como evangelista, mas você não tem a vida do evangelista. É preciso, meus queridos, que nós tenhamos em mente sempre esta direção de Deus, para que você não seja aquela pessoa equivocada que fala pelos cotovelos, fala aquilo que não conhece, não estudou, não se esmerou. Então, é disso que Jesus, nesse finalzinho de versículo, é disso que Jesus Cristo está falando. Para que você não se estribe no seu próprio conhecimento, para que você possa receber sempre do Espírito Santo a direção para fazer tudo aquilo que é necessário ser feito, ainda quando está sendo feito. Que nós tenhamos essa direção de Deus nas nossas vidas, para nós não ficarmos como aqueles que dormem. E tem um pastor que ele diz: qual é a moral dessa situação todinha? É você ficando onde você está. O grande problema é porque algumas pessoas não têm palavra, não têm profundidade na palavra, aí todo mundo ele quer que seja evangelista. Não é assim. A grande comissão é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a grande comissão. Não. Por quê? Porque muitas vezes você prega na grande comissão sem uma palavra. Como Agostinho de Hipona dizia: pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Se preciso for, abra a Bíblia. É pregar com a sua atitude, meu querido, minha querida. Esse povo, eles não são evangelistas de carteirinha. Eles estão fazendo a pregação com as suas próprias vidas. Então é preciso que você e eu tenhamos em mente isso. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ouve quando nós oramos. Amém, Márcia? Amém. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças. Amém? Amém. Esses são os homens da sinagoga, os mestres da lei. Eles querem andar com roupas especiais para o ouvido dos demais. E eles querem receber as saudações nas praças porque eles são importantes. Mais para frente vai dizer que eles querem sentar à mesa dos banquetes, eles querem
E Jesus Cristo foi o homem mais comum dos homens. Mais comum. Se você observar a descrição de Isaías, homem de dores, beleza nenhuma havia em seu rosto. Era como um de quem as pessoas escondem-se. O que significa isso? Significa que Jesus Cristo era um homem comum. Especial, ele não andava com anel de ouro no dedo, ele não andava na Itália, corte italiano. Não, ele andava com, talvez, ele tinha uma túnica talar, que vai do pescoço e era essa vestimenta de Jesus. Então, meus queridos, não havia beleza alguma em seu rosto, não havia formosura. O cabelo de Jesus Cristo era, de certa forma, não é aquele cabelo do europeu lá, tipo aquele cara lá do Ceará, que cantava, que jogava o cabelo para um lado e para o outro. Não é aquilo ali, não. O cabelo dele é pregadinho na cabeça, meus queridos. Por quê? Porque Jesus é africano. Jesus é africano. E é preciso... E Jesus, como africano, ele não poderia ter uma aparência daquela do estereótipo europeu. De jeito nenhum. Amém. Amém. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de orar com os nossos irmãos no dia que se chama hoje. Pai, nós estamos aqui nessa pegada de fé, de esperança, abrindo essa nova oportunidade de pregação, às 21 horas, e estamos ao vivo em muitos lugares. Aquelas pessoas que nos assistem, eles pediram para a gente fazer ao vivo mais tarde, que eles já estão em casa e aí eles podem ouvir-nos, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que estão espalhados em todos os cantos da terra, Senhor. Por aqueles irmãos que estão fazendo a boa confissão na tua presença, Senhor, para que eles possam receber de Deus esta oportunidade. Eu oro também, Senhor, pela pessoa que está enferma, Senhor, agora, Pai, que está endividada, que está no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Aquela pessoa, Senhor, que não tem mais perspectiva de vida na sua vida, Senhor. Não acha que não tem mais oportunidade, Senhor. Traz o entendimento, traz o teu bom e perfeito amor, Senhor, na vida dessa pessoa, para que essa pessoa receba de Ti, Senhor, a cura, a paz e o entendimento. Ou, parafraseando o que nós lemos aqui, a salvação, a cura e a libertação. Porque Deus salva, cura e liberta. Amém. Amém. Quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa.